Hello! Que bênção! Voltamos, grande Júnior. Pronto, estamos juntinho. Então, muito obrigado aí ao meu diretor Júnior, a minha ilustríssima professora assistente. Forte abraço a todos que nos acompanham nessa tarde ensolarada de muito saber. Depois dessa aula aí altamente curiosa do nosso querido professor Assis, né? Sempre muita curiosidade. Vamos trabalhando aqui com nossa disciplina, nosso inglês. Você, retornando hoje, primeiro dia de aula do segundo semestre. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E desejo aí um semestre de muito treinamento, de muito conhecimento, não é? Tanto para concluirmos essa etapa do ensino médio, assim também olhando para o nosso querido Enem. Então não perde aí, vamos estar juntinho. Vamos embora? Vamos lá, pessoal lá de Canavieira, juntinho, pessoal de Paulistana, São Gonçalo, São Julião também, pessoal lá de... Tudo bom, Érica Fernanda? Sempre um bom francês, coisa linda. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que nós temos para o dia de hoje? Dar uma trabalhada, né? Gente, sempre trazendo um revisitar de habilidades, um revisitar de competências, revendo alguns conteúdos. É muito importante nós adentrarmos ao segundo semestre, revendo alguns pontos para calcificar em nossas mentes e, obviamente, trabalhar sempre pautado no quesito gênero textual, tipo textual, sem esquecer do cronograma inerente à terceira série do ensino médio. Tá? Então, vamos dar uma trabalhada, vamos sempre trazendo aqui para vocês essa perspectiva. Habilidade, compreender enunciados, não é? Orais em situações comunicativas, considerando os interlocutores. O objetivo comunicativo, isso é muito importante. Sempre quando nós estamos trabalhando com um texto, ele vai te fazer essa pergunta. Ideia central, né? A serventia daquele texto, qual é o intento comunicativo do texto, qual foi a intenção comunicativa. Observar as normas de funcionamento de uma produção que regem a participação dos interlocutores. Nós vimos que essas características elas estão muito bem presentes, né? Nos textos onde nós trabalhamos com os famosos dialogais. Os textos dialogais, eles estão sempre presentes na vida de um vestibulando, na vida de quem vai fazer uma prova, né? Seja um simulado, seja uma prova mensal, enfim, você sempre está se deparando com esses textos. Identificar os elementos que distinguem diferentes gêneros. Aqui também é uma outra pauta muito interessante a ser trabalhada. Empregar elementos estruturais do texto, os recursos lexicais, morfossintáticos, recursos que marcam variedades linguísticas, dentre outros elementos, tendo em vista os diferentes gêneros e suportes textuais. E, por fim, identificar o uso dos tempos verbais, os verbos, os conectores, os advérbios, as conjunções, os pronomes. Gente, isso é cadeira cativa, não é? E não pode faltar nessa linha que nos faz revisitar estas habilidades. Então, vamos dar uma olhadinha, porque dias atrás nós estávamos, sim, trabalhando, né, dentro dessa perspectiva envolvendo, por um exemplo, um pronome. Tá? E que pronome seria esse? Tá aí, um conteúdo que, se você vai trabalhar com a perspectiva Enem, ele tem sim como trabalhar o pronome, deixar em destaque, e aí ele vai fazer aquela solicitação. O termo, ele faz alusão a qual termo presente no texto, né? Trabalhando nessa perspectiva, onde dentro de um texto, seja ele qual o gênero textual for, você tem pronomes, verbos, tempos verbais, conectores, né? São os operadores de coesão textual. Enfim, eu tenho as habilidades 5, 6, 7 e 8. Dentro dessas habilidades, tem uma que ela vai cobrar o reconhecimento desse staff de composição do idioma. Nesse requisito aqui, você consegue visualizar que o termo antecessor, fireman, é uma pessoa, é um bombeiro. E o termo que vem depois, son, é filho. Aqui eu consigo visualizar a presença dos pronomes chamados de pronomes o quê?
relativos. Eles vão criar uma relação, tá? Então, aquele é o bombeiro, filho sofreu um acidente this afternoon, né, esta tarde. Qual desses pronomes eu iria utilizar para o exato preenchimento dessa lacuna? Pronto, isso aqui é um modelo de questão clássica, né, onde você se depara com os pronomes relativos. Quando você tem um possuidor e uma coisa a ser possuída, você desenvolve entre eles a noção de posse. E quem tem essa premissa é o Rawls, né? Ele tem essa missão de vir entre dois substantivos com o significado de cujo, cuja, cujos e cujas, né? E aí ele vai criar uma relação de posse, tá? E os demais? Vamos lá. A letra A é somente quando o termo antecessor não for pessoa, for um animal, uma coisa, um objeto. Não é? A letra B. O termo que vem antes tem que ser uma pessoa. Entretanto, o termo que vem depois tem que ser verbo. E aí você tem o uso do who, que significa que, quem, né, qual, tá? Você tem aí o uso desse who, que, quem, dentro dessa linha de uso, quando o termo que vem antes é uma pessoa e o termo que vem depois for, por um exemplo, um verbo. Você diz que a função que ele executa é de sujeito. Pode ser substituído pela letra E, professor? That? Pode. Tem a mesma tradução. Inclusive, that, a letra E, ele vai substituir letra A, ele pode substituir a letra B, ele pode substituir a letra D de dedo. Ele só não pode substituir o whose, que significa cujo, cuja, cujos e cujas. E a relação que ele ocasiona é uma relação de posse. E professor, então eu posso dizer que o that, ele pode substituir estes? Pode. Então, se numa prova nossa de terceira série, aí na sua escola, você receber uma questão que nem esta, então lá naquela tabelinha onde nós temos o hábito de colocar que quando o termo que vem antes for uma pessoa e o termo que vem depois for verbo, normalmente você vai empregar o who e ele pode ser substituído por that. Se o termo que vem antes for pessoa e o termo que vem depois não for verbo, tipo um pronome, um nome, aí você pode aplicar o whom, tá? A letra D. E ele pode sim ser substituído por that. O that, ele só não vai ser utilizado quando tiver, por exemplo, entre vírgulas, depois de preposição, aí você não pode empregá-lo. Professor, e aquela letra A? Bom, a letra A é quando o termo que vem antes, não tem esse espaçozinho? O termo que vem antes não for pessoa, for um animal, for uma coisa, um objeto. Aí você vai empregar aquele rapazinho ali, certinho? E o that tem todas essas traduções, pode substituir cada um desses pronomes, só não vai ser possível quando ele vier com preposição ou entre vírgulas, tá? E também quando você tiver o whose, porque o whose, ele vai ali exercer uma função de posse, e aí ele vem entre dois substantivos. Então, aquele é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente esta tarde, né? Aquele é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente esta tarde. É o filho de quem? Daquele bombeiro. Ele fez uma relação de posse. Sempre a gente deixa uma série desafio, né? Eu procuro sempre deixar aqui uma questãozinha, ou então às vezes quando eu vejo que o aluno não entendeu bem, ou eu recebo as dicas através do meu Instagram, tá? Eu sempre coloco aqui o nosso slide da semana posterior. Então já coloca aí, já vai grafando se entendeu, não entendeu, manda lá para nós. E aí com certeza eu repito aqui para você. O importante aqui é nós treinarmos. Bom, na perspectiva de textos, um dos textos que muito chama a atenção é a questão dos textos chamados textos dialogais. Texto dialogal, ele é aquele texto que se baseia na construção de um diálogo.
Portanto, gente, para nós termos um diálogo, eu tenho que ter no mínimo 2 interlocutores. Olha lá os interlocutores. Quando isso acontece, você vai ter ali uma alteração de turno, você vai ter ali uma espécie de texto cogerido. Você vai ter uma integração entre esses interlocutores. Esses interlocutores, turma, eles podem, em algum momento, né, concordar, discordar, não é? Porque nessa linha do diálogo, tudo é possível, tá? Não é só concordar. Podem discordar, concluir, generalizar, particularizar, justificar, exemplificar e assim por diante. É importante que se diga que nós temos hoje uma gama muito, mas muito, né, diversificada de textos dialogais. Vai desde os chats, esse que você está fazendo agora, tá? Você tem aí possibilidade, por exemplo, de uma entrevista de emprego, não é? Uma coletiva, tá? Então, é sempre possível você observando aqui nas nossas aulas a presença desses textos. Sempre a gente está dando aqui uma pincelada, por exemplo, em textos que trazem notícia, reportagem. Por quê? Porque aparece muito. Quando não, nós temos aí os memes, os cartoons, as tirinhas, as charges, as canções, poema, pauta publicitária, não é? Perceberam? Esses aí é figura carimbada nas nossas provas. E por que não dizer também dos vestibulares? Então eu posso dizer que o texto dialogal, ele é um gênero que se percebe em diversos textos. Olha aqui, entrevista jornalística, debates, reuniões de trabalho, conversas telefônicas, bate-papos, em aplicativos ou sites de mensagens diretas e assim sucessivamente. Professor, então quando cai um texto que nem este, eu já sei assim os principais pontos. Vamos lá. Um texto dialogal, extraído de um site, de um bate-papo, ele vai te perguntar por este conteúdo. Qual é a mensagem central? Qual é o tipo de conversa que estão tendo? Então, quando você já pega um texto que nem este, de uma entrevista jornalística, você já sabe, vai me perguntar por dado dessa entrevista, tá? Qual é a parte boa desse modelo? A perspectiva de trabalho da própria questão, a situação problematizadora, ela é em português. E as alternativas em português. Então, olhou para o texto, tem título, veja se tem título, extrai ali as palavras cognatas, aquelas que você já conhece, porque como você está na terceira série do ensino médio, com certeza, o advento da internet, das músicas, não é? Você se depara com muitos vocábulos do dia a dia. A própria pandemia, ela trouxe vocábulos do idioma inglês para a nossa vida cotidiana. Você tem a presença disso, tá? Então, é muito importante você colocar todo esse conhecimento que você tem adquirido ao longo desses anos. Certinho? Bom, eu localizei tudo isso, eu vou dar uma olhada lá naquela informaçãozinha da fonte, tá? Tá aí. São sempre dicas a serem seguidas. E aí, quando eu faço isso, eu estou preparado para ir para onde? Preparado para dar uma olhada na disposição das questões. Olha o que eu tenho para você. A própria, o próprio layout, silhueta textual, ela me permite aqui já de antemão visualizar, né, gêneros textuais diversos. Por exemplo, se olhar só para onde eu estou colocando essa seta, eu estou me deparando, né, com a Magazine Code, que é uma capa de... Bom, dependendo da, né, qual eu queira falar, eu tenho múltiplas informações. Né? Por um exemplo, essa eu sei que é a Vogue. Né? Essa Vogue é de qual país? Eu já sei que ela é a Vogue lá, ó, britânica. Certo? Tá vendo aí?
tá? Eu sei que a Malala, ela está na capa desta revista, ó. Aqui eu também já teria que saber quem é Malala, tá? Ah, foi a jovem que sofreu um atentado pelo Talibã, defendendo ali o direito das jovens, né, estudarem, ter acesso à educação. Percebe? São pequenas informações que você também tem que estar se atualizando. Onde é que você pega esse tipo de situação? Vamos lá. Leitura dos jornais, revistas, né? Uma boa leitura na internet. As aulas de redação, gente. As aulas de atualidade. E essas aulas são importantíssimas, porque elas vão servir de anteparo para outras disciplinas. E aqui na língua estrangeira não fica para trás. Eles gostam muito de trabalhar com atualidade. Então vamos lá. O que é que eu tenho, está chamando a atenção? Eu vou colocar esse texto para vocês para a gente trabalhar esse mês. Por um exemplo, o homem que ficou curado recentemente do HIV, por um exemplo, né? Os novos avanços na medicina com relação ao câncer, né? Também eu tenho essa linha de trabalho. Então são textos assim que eles trazem umas informações a nível de Brasil e de mundo muito interessante, né? O próprio conflito, né, da questão da Rússia que invadiu ali a Ucrânia. Dentro dessa predisposição geopolítica, o que é que isso, né, cria de perspectiva de entendimento para o mundo, Brasil e mundo, e assim sucessivamente. Então, essa é uma das linhas de trabalho do inglês. Eles gostam de trabalhar com esses temas. Aqui, por um exemplo, não é só porque a Malala está aqui na capa dessa revista. Não. Veja que ele deixou em evidência isso aqui, ó. Eu conheço, ó, a força no coração das jovens paquistanesas, né? Jovens. Olha aí. Essas aspas aí, me dizendo que aí o discurso é um discurso direto para dar credibilidade, para dizer assim, olha, essa palavra aqui, ela foi transcrita tal qual a própria Malala falou. Outro detalhe. Eu já percebi que aqui é de uma revista, né? Tem título? Tem. Tem alguma coisa que eu posso chamar de subtítulo? Eu me deparo também. Olha aqui, ó. Malala, ela diz que ir para onde? Olha o cognata me ajudando. A universidade. Enfim, deu a ela, olha uma palavra conhecida nossa, ó. Algum tempo, para ela mesma. Inclusive, comer, ó, fast food e jogar poker. Olha aí o conjunto de palavras de fácil acesso, corroborando para o entendimento do texto, tá? Então eu venho aqui, eu sei que ela também ganhou o prêmio Nobel, ó. Aqui, ó, essa palavra winner quer dizer vencedora do prêmio Nobel aos 23 anos, tá? E aí ela deu, olha aqui o nosso gênero chegando, ó. Uma entrevista à Vogue britânica, né? E aí diz ainda que nesse período ela foi capa, né, dessa edição desse mês de julho, nesse período aqui, tá? Aí diz que a Malala, ela graduou, né, ela é graduada pela Universidade de Oxford. E ela graduou nessa universidade quando? Ano passado. Pois bem, eu apenas fiz aqui um entendimento da primeira parte do texto, tá? Por que que eu digo isso? Olha só, se você analisar, o texto ele é deverasmente longo, né? E numa prova, num simulado, num vestibular, nós temos que ser estrategistas. Questão de tempo conta muito, né? Ó, olha o tamanho do texto, tá? Agora eu vou direto para a questão, porque pautado numa questão, eu já sei o que é que eu tenho que procurar, qual é o refino que eu tenho que fazer. O que é que ele colocou aqui? No contexto da entrevista, a sentença, qual foi a sentença? She said she had never really been in the company, né? Vamos aqui por parte.
Vamos marcar aqui, ó, um verbo. Ela disse que ela nunca tinha, né, de fato, estado, né, na companhia de people. O que é people? Pessoas da minha idade. Olha o conector. Because, causa e efeito, né? Por quê? Por causa de, né? Aí, ó, eu estava me recuperando deste incidente. Caracteriza uma situação permanente no presente contínuo? Bom, quando se fala de present continuous, quando se fala de presente progressivo, eu já começo a dizer aqui o seguinte: ele quer que eu olhe para esse fragmento e eu tenha a noção exata de qual estrutura ele faz referência. Em nenhum momento aqui, tá? Ele vem pedindo para a interpretação do conteúdo do que foi falado. Mas ele nos traz aqui informações precisas, por um exemplo, do presente contínuo. O que seria, então, o presente contínuo? Vamos lá. Uma das missões, né, mais, digamos assim, conhecidas do presente contínuo, turma, é dizer que uma determinada ação ela está se desenvolvendo no momento da frase. É quando você diz que we are studying English now. Nós estamos estudando inglês agora. Eu estou escrevendo. Eu estou assistindo aula. Quando você fala isso, todo mundo já tem fito na cabeça. Você está desenvolvendo no momento em que fala. Você consegue visualizar a ação, né, sendo realizada. Tá? É uma das perspectivas de trabalho. Dentre essa estrutura, eu tenho que ter o conhecimento de dizer que ele é formado de auxiliar. Esse auxiliar am, is ou are. Tá? Aqui você vai pegar um verbo, esse verbo chamado de verbo base, e vai acrescentar um sufixo ing. E nós já vimos que esse verbo acrescido de sufixo ing, ele não forma tão somente essas questões com relação ao gerúndio. Nós vimos que eles são capazes de formar substantivo, nós vimos que eles são capazes de formar adjetivo, não é? E é bom sempre você estar relembrando isso. Vai colocando aí no teu caderno que verbo mais ing, aí você puxa setinha, forma gerúndio, puxa setinha, forma substantivo, mais outra setinha, forma adjetivo, tá? E ao longo do nosso trabalho do semestre, eu vou mostrando para você, como já foi feita no primeiro semestre, como é que você faz para descobrir cada uma dessas classes, tá? Alguns vestibulares, alguns cursos técnicos que têm o inglês instrumental, eles podem sim estar trabalhando isso de uma forma contextualizada, utilizando como base fragmentos do texto. Então é muito importante você saber instrumentalizar, fazendo uso do que chamamos de estruturas. Tá? Então a estrutura do present continuous, que é um tempo verbal que indica que a ação está acontecendo no momento da fala, numa frase, você tem auxiliar, que é o verbo to be, am, is, are, mais um verbo. Esse verbo vai estar na base, é quando você tira aquela preposição to e acrescenta o sufixo ing. Tá? Letra B, ele diz assim, uma ação concluída no passado simples. Aqui está tudo certo, concluída e passado simples. Quando eu utilizo o passado simples, de fato a ação ela começou e terminou completamente no passado, sem vínculo com o presente. Ah, professor, mas passado é isso mesmo. Temos que tomar cuidado. Por quê? Nós vimos que nós temos estruturas que eles vão me indicar uma espécie de passado, mas é uma ação inacabada
ou que tenha reflexos no presente. Pode até não estar sendo desenvolvido no momento da fala, mas ele ainda é importante no presente. Então, o passado simples, gente, aqui eu teria, por um exemplo, o verbo, é o passado do verbo say, que é o verbo dizer, por isso que eu traduzi disse, né? Disse que ela nunca tinha estado, de verdade, na companhia de pessoas da idade dela. Então, aqui nós temos essa posição aqui, ó. Aqui é um auxiliar e aqui é o verbo no particípio passado. Essa soma de valores aqui, ela vai me dizer aqui uma coisa chamada de past perfect. Tá? Past perfect. Tá? É um tempo composto e ele vai dizer que a ação ela tinha acontecido antes de uma outra também no passado. Na parte final, depois do connective because, porque, devido a, né, pois, né, tá aqui, ó, eu tenho essa outra estrutura aqui. Esse was é auxiliar e ele está falando aqui que ele é o passado contínuo. Tá, ó, passado contínuo. Vamos eliminar? Bom, na letra C ele diz assim, um prognóstico futuro. Beleza. No futuro simples. Quando ele falou isso, né, futuro simples, né, eu já tinha que lembrar que para ser futuro simples, ele vai empregar esse verbo modal, will, e esse verbo, ele vai estar com um outro verbo, né, e esse verbo aí na base. I will travel. Eu viajarei. I will study. Eu estudarei. E assim sucessivamente. Já deu para notar que aqui não tem um mínimo de condições de ser a letra C, de carambola. Na letra D diz o seguinte, uma situação temporária no presente contínuo. Gente, presente contínuo, terminamos de ver que a estruturação dele, né, é com am, is, or, mais um verbo, mais ing. Um evento cíclico no presente simples. Turma, só lembrando, presente simples, se eu vou trabalhar a forma afirmativa, né, você tem sujeito, verbo base. I study, I work, I play, né, I watch, e assim sucessivamente. Perceba, eu tenho lá o I, que é a primeira pessoa, eu, e o verbo base. Você tira ele do infinitivo com to e deixa ele ali quietinho ao lado do sujeito. Bom, quando você se depara, né, com a possibilidade do passado, aí obviamente esse cidadão ele sai do infinitivo, né, dessa base, e pula para o passado. Isso em ambas as formas afirmativas, tá? Porque quando eu estou falando de negativa, aí não. Negativa, eu vou usar do e does, tá? Do e does, né, na negativa e na interrogativa, você emprega para o presente simples o do e o does, tá? E no caso de passado simples, né, você usa o did, tá? Para a forma negativa e para a forma interrogativa. Pois bem, senhores, sendo assim, só nos resta como resposta correta a letra B, de bola, passado simples. Aonde tem esse passado simples? Aqui, ó. O verbo said, né, ele é o passado do verbo to say. E, professor, eu posso dizer que ele é irregular? Sim. Você pode dizer que ele é irregular, porque não tem terminação, é de. Tá? Então, ela disse que ela nunca tinha estado, de fato, né? Ela nunca esteve, de fato, na companhia de pessoas com a mesma idade. Tá? Isso, pois, ela estava se recuperando do incidente. Tá? Então, posso dizer que, por conta disso, as demais situações ficaram no passado. Bacana? Então, situação em evidência com o passado.
Verbo escrito no infinitivo sem o to, mais a flexão ed para todas as pessoas do discurso, né? Aqui lá naquela partezinha primeira do texto, nós vimos aqui, ó, que ela formou-se, ela graduou, né? De contrapartida, nós temos o próprio verbo to be, que não é regular. Olha o passado dele. Was, né? Nós temos aqui were. Nós temos também o próprio verbo say, que ele foi trabalhado, né? Olha aqui, ó. Said, tá? E aqui eu tenho esses verbos com essa caracterização. Então, todas as vezes que você tiver um verbo, né? E ele tiver indicando passado, e para essa indicação de passado, ele foi empregado a letra ED, as letras ED, você vai dizer que aí é um passado regular. Tá? Professor, e esses outros que não tem ED no final? Aí você vai dizer que ele é um passado irregular. Só a título de curiosidade, nós temos verbos chamados de uniformes, né? Por um exemplo, olha aqui, um verbo uniforme, ele vai ser a mesma forma para designar o seu infinitivo, né? O seu passado e o particípio passado. Então, é o verbo apostar, apostou, apostado. Nós temos os verbos chamados de verbos biformes. Olha, come, came, come. Tá? Você analisar, ele tem para as três formas, duas formas. E nós temos os verbos chamados de verbos triformes. Olha o verbo go, passado dele went, participio passado, gone, tá? Ele apresenta três formas, uma para o infinitivo, outra para o passado, outra para o particípio. Nenhum desses verbos aí são terminados em ed. Então você já diz assim, são todos eles representantes dos verbos irregulares. Quando é que eles vão adquirir essa segunda parte aqui de irregularidade, professor? Eles vão adquirir essa parte quando estiver no tempo passado simples, na forma afirmativa, tá? Isso, pois, quando você vai empregar para a negativa e para a interrogativa, ele pede que você use o did, e aí eu estou falando na formalidade, né? O did, e aqui você vai aplicar o verbo, e esse verbo, ó, ele volta para a sua forma de infinitivo sem a preposição to. Daí dizer que é forma base. Certinho? Mas isso somente na negativa ou na interrogativa. Na forma afirmativa, o verbo fica no passado. Podendo aí ser regular, quando é terminado em ed, ou irregular, quando não termina em ed. Certinho? Olha aqui o verbo naquela hora que apareceu ali na explicação anterior. Olha, aqui já percebemos que a estruturação, sujeito, verbo principal e complemento, faz alusão à afirmativa do tempo passado simples. E como é que eu sei? Através de dois fatores. Primeiro, terminação ed desse verbo, o que me leva a crer que veio dar suporte a esta ênfase do last year, que quer dizer ano passado. Então, essas estruturas, esses advérbios, essas locuções adverbiais, elas também vão me auxiliar a entender que essa ação, ela é passada. Professor, tem uma outra estruturação, por exemplo, nesse subtítulo? Tem. Olha aqui. O próprio gave, ele é o passado de give. Ah, ó, give. Ele é também um verbo com irregularidade, ó. Ele é triforme, inclusive, ó. Tá? Então, quando nós nos deparamos com textos, ele vai querer se você lembra dessas estruturas, né? Para fazer as perguntas assim. Qual foi a intenção, não é?
o autor do fragmento ou o personagem fulano de tal usou a estrutura destacada para, aí ele vai estar compondo o que cada tempo verbal faz e impacta a língua portuguesa. Tá? Isso aí é uma das habilidades que são muito orquestradas nas questões. E por falar, nós temos mais uma aqui. Se você analisar bem, ele vai nos dar aqui, né, um fragmento. Aí ele diz assim: na sentença, o vocábulo destacado ele foi utilizado com uma intencionalidade. Ou seja, que intencionalidade é essa? Serve para quê? Né? Serve para quê? Tá? Muito bem. Então, qual era este vocábulo? O vocábulo aqui, vamos supor que eu colocasse o rueno aqui, ó. O que é que esse conector, o que é que esse vocábulo, ele tem de tradução? Né? É a primeira coisa que você tem que lembrar, tá? Que é a tradução dele? Aí você vai dizer, ah, eu sei. Significa quando. Muito bem. Você utilizou o quando, então eu já sei que esse quando, ele traz uma ideia de quê? Bora lá. Oposição? Não, aqui eu estou falando das adversativas, né? Será que é de ubicação? Isso aqui é, ó, ubicar é localizar. Então, será que é de localização? Né? De inclusão? Bom, uma das formas de falarmos uma inclusão é adicionar ideias. E aí eu vou estar falando das aditivas, ou também chamadas de copulativas. Tá? Alternância é aquele or, por um exemplo, é uma delas, que significa ou. Inclusão, and, besides, que significa além de. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de conjunções, não é? Aditivas. Uma das conjunções que vão me dar adversidade, oposição, but. O próprio yet também pode me trazer essas ideias de oposição, tá? Esses conectores, eles realmente, eles são bem quistos, né? Mas a intenção não foi essa. Diz que a Youssef, ela sofreu um atentado que foi um shot, um tiro na cabeça por um talibã. Quando ela tinha apenas 14 anos de idade, tá? Após manifestar-se a favor das garotas, né, para que elas tivessem o quê? Educação. Lá na sua terra. Olha aí. Pronto. Então, uma ação aconteceu, temporalizada por outra. E quem me deu essa conectividade é aquele item lá, o rueno. Certinho? Por isso é que nós teremos aí demonstrar um marco temporal. When significa quando, não esquece disso. Coloca aí, ó. Quando. Muito bem. O vocábulo when significa quando e apresenta como ideia um marco temporal. O mesmo texto. She said, né, a mesma linha de raciocínio, ele quer o seguinte: no texto há a predominância do tempo verbal. Bom, vamos verificar quais são os tempos verbais aí? Para eu localizar isso, eu tenho que reconhecer as estruturas. Então, vamos marcar aqui o primeiro. Ó. Said. Aqui é um auxiliar, mas o auxiliar ele já está conectado a esse verbo no particípio, mas o auxiliar ele já dita, não é, o seu tempo. Ele já está dizendo qual é o tempo. Então, nós já temos aí dois verbos. Um verbo principal e um verbo auxiliar. Aqui, ó, verbo auxiliar e verbo principal com ing.
Tá, agora nós vamos verificar esses meninos. Esse aqui é o passado de say. Esse aqui é o passado de have. E esse aqui é o passado do verbo to be. Tá? Então, nessa condição, a predominância do tempo verbal, levando-se em conta a questão do tempo ou do tempo verbal do auxiliar, não entra aí em desastre de entendimento. Tá? O que é que nós podemos ainda trabalhar aqui? Aqui, ó. Vamos lá? Near future. Como é que ele é feito? Você vai empregar am, is ou are, mais o going to, mais o verbo, obviamente esse verbo base, e o complemento, caso tenha. Tá? O condicional. Condicional, você aplica o auxiliar, would, mais o verbo, e esse verbo base. Tá? O futuro. Saímos do conditional e fomos agora para o future. Você vai empregar o will, mais o verbo principal, na sua forma base. Professor, então a letra E, a letra D e a letra C, elas estão automaticamente fora, tá? Muito bem. Então aqui para ser presente eu deveria ter says, has, tá? Has, e deveria ter is. Aí sim, eu marcaria a letra A. E isso levando-se em conta verbos auxiliares e verbos principais. Então ficou nítido que a nossa resposta, letra B de bola, porque os verbos said, read e was, não é? Eles estão predominantemente no passado. Então, na primeira parte, nós temos o simple past. Na segunda parte, nós temos o past perfect. E na última parte, o was, né, com o recovering, nós temos aí o past continuous. É o passado contínuo. Verbo to have, escrito no simple past, aqui, olha, ele está falando sobre o passado perfeito. Tinha estado ou estivera. Verbo to be, né, olha o was, caracterizando aqui o past continuous, tá? E, dando sequência aqui, vamos lá na questão, ver o que é que ele vai nos falar. Bom, dentro dessa visão de trabalho, agora ele diz o seguinte, já me diz qual é o gênero, olha o que é que acontece. Entrevista. Ah, texto dialogal. Ele diz, ó, revista Vogue. Ah, então foi uma entrevista para uma revista de renome. Tá? Malala, o que ela revela? Ela revela que não é contra a cultura do patriarcado. Teve medo de morrer, mas isso não abalou a sua fé. Né? Teve medo de morrer, mas não abalou a sua fé. Acredita na pureza das crianças e na educação como forma de transformar o mundo. O ativismo político pode ocorrer em qualquer lugar, inclusive nas redes sociais, como nos dias de hoje. Ela nunca esteve realmente na companhia de pessoas da idade dela e que isso só aconteceu depois que ela entrou na universidade. Bom, se nós visualizarmos, né, e ele não fala em que parte, né, do texto eu tenho que me socorrer para termos essa ideia. Bom, onde eu poderia encontrar essas informações de modo a me darem mais clareza nesse entendimento? Então, está aqui, ó, na primeira parte, eu já sei que é uma revista, eu já sei que está aqui, ó, capa da revista, né? Aí ela diz aqui o pensamento dela. Bom, aqui ela diz que a Malala, ela fala que ir para a universidade, ó, deu a ela algum tempo para ela mesma, inclusive, né, ó, comer fast food,
e jogar poker. Aí ela diz que ela ganhou, né, o prêmio Nobel aos 23 anos, tá? E disse que ela é capa dessa revista, né? Deu essa entrevista para a Vogue britânica e é capa da revista do mês de julho, tá? Diz que ela formou-se nessa Universidade de Oxford, né, no ano passado. Bom, analisando pelas palavras de fácil acesso, não responde a nossa questão. Vamos na sequência. Então ela diz que literalmente ela está muito, né, agitada, né, com tudo. Desde ir a essa rede de fast food, ou até mesmo jogar pôquer com os seus amigos, ela diz. Ela diz que de fato estava aproveitando, curtindo cada e todo momento. Porque, olha aqui, ela nunca tinha visto isso antes. Tá? Aí ela diz o seguinte, ó, o que é que atrapalharia? Ela diz aqui. Ela diz que nunca, de fato, de verdade, tinha estado na companhia de pessoas da minha própria idade. Né? Ela diz isso com clareza. Olha, eu nunca tinha tido essa oportunidade. Certo, gente? Então tá aqui. Baseado nisso, o que ela disse mais, né? Então, olha aqui. Ela nunca esteve realmente na companhia de pessoas da idade dela. E que isso aconteceu depois que ela entrou na universidade. Perceberam? Tá? Professor, será que é a nossa correta? Então, quando ele traz um texto grande que nem este, ele não orienta você através de um fragmento, ou ele vai dizer a linha, né? Ou o parágrafo, ele vai estar seguindo justamente a ideia cronológica da linha de acontecimento. Você percebeu que nós saímos só até aqui, ó. Por isso que eu vou deixar arriscadinho aí para você, ó. Saímos do início do texto e já na sequência do primeiro parágrafo você iria ter a sua resposta correta, tá? Mas ela vai falando nos demais itens também, tudo bem? E aí ela ressalta aqui novamente, ó. Na universidade, eu finalmente tive algum tempo para mim mesma. Perceberam aí? Ela tive um tempo para mim mesma. Novamente ela vai dizer, ó. Ela disse que ela nunca tinha, de fato, estado na companhia de pessoas da minha idade, porque eu estava me recuperando do incidente, né? E viajando aí, ó, pelo mundo, publicando um livro e fazendo um documentário. E tantas outras coisas estavam acontecendo. Perceberam? Então ela toca nesse assunto na sequência várias vezes. Então deixa claro nessa questão aqui a ênfase que ela coloca na letra E. Ela nunca esteve realmente na companhia de pessoas da idade dela e que isso só aconteceu depois que entrou na universidade. Passando direto para a questão, vamos lá. No título do texto, aí está aqui o texto, né? A preposição on e in. Turma, na realidade, eu gosto de dizer que essas são as três preposições que quando aparece assim, em simulados de terceira série, né, envolvendo o conteúdo programático, ou se você vai fazer um vestibular mais conteudista, né? São três assim que elas gostam de aparecer com uma certa frequência. Eu costumo dizer que é in, on, at, né? In, on, at. É as preposições do jumentinho, do Joe, né? Ó. In, on, at. O que é que essas meninas têm de especiais? Né? Vamos lá. Elas podem indicar, gente, com toda clareza, elas podem indicar tempo,
Pronto, vamos aqui agora, olha só, in, on, at, né? Então, quando você pegar essas preposições, você vai dizer assim, eita, pode indicar, me dar ideia de lugar, pode, endereços, certo? Então, só relembrando, porque isso aqui nós ainda vamos ver e muito, através das aulas durante, até o mês aí de novembro para dezembro, quando estiver terminando o conteúdo, vocês vão relembrar isso que esses conteúdos que se repetem demais em textos, sempre a gente traz aqui a baila, tá? Então, olha aqui. Ele trouxe in e on, né? Aí diz o seguinte, expressam ideia de que, então, ó, Malala on, Volkover. Aí diz o seguinte, I know power in, tá aqui. Na sequência, on e in, eles estão dando ideia de quê? Tempo, ideia de modo, ideia de lugar, instrumento, intensidade. Né? Ó, Malala na capa da Vogue. Aí o que é que a Malala diz? Eu conheço, eu sei da força do poder aonde? No coração das jovens paquistanesas. Né? Olha lá. Então, a Malala que disse isso. Então, obviamente, quando ela utilizou o on e quando ela utilizou o in, claro, professor, está me dando ideia de ubicação. Perfeito. Está me dando ideia de lugar. Tá, ó. E professor, mas eu teria que tomar um certo cuidado, porque ele também poderia me indicar, por um exemplo, tempo? Com toda certeza. Eu poderia, sim, tá? Mas aí eu teria que ter, obviamente, um fragmento que me trouxesse essa ideia de temporalizadora. Right? Questão muito bacana também. Aqui eu deixei para vocês uma prévia dessa pirâmide invertida, né? Então, o in, ele é usado de modo bem geral, tá? Você pode usar para falar de localizações, você pode utilizar para falar, por um exemplo, países, cidade, né? Partes de onde você está, de um local mais, mais diminuto, tá? O on, ele é um pouco mais específico, né? E aí você tem, por exemplo, a rua e o nome da rua. Né? Você vai aplicar essa daí. Avenidas, etc. Agora, se eu já passar a ter o número da rua, é mais específico ainda. E você vai utilizar quem? O at. Então, do mais geral, a ideia mais generalizada, você vai empregar o in. Mais ou menos específico, de uma maneira mais concatenizada, o on. E o mais específico de todos é o at. Coloquei essa pirâmide aqui só para nós relembrarmos um pouco desse conteúdo, que ele é muito bacana e ainda hoje aparece muito, né, nos vestibulares aí Brasil afora. Bom, aqui nesse fragmento, ele diz a expressão verbal. Primeiro, grande erro, o aluno olhar só para cá e visualizar que aqui a terminação é D, e se ele olhasse desse jeito, ele iria marcar a letra C. Certo? Primeiro item. Ele iria dizer, ali é passado simples. Se você analisar, sim, você acerta. Ó, eu tenho aqui dois momentos. O primeiro aqui é o auxiliar. E o segundo aqui é um VPP. Aí não é papel ir para morar não, viu, gente? Aí é particípio passado. Tá? Particípio passado. Pois bem, se falou de futuro próximo, você tem na qualidade de auxiliar am, is, or. Né? Você tem o going to. E você tem o verbo. Tá? Se falou de condicional simples, você teria que ter o would e teria que ter o verbo. Presente simples não entraria, porque terminação ali, né, no presente não teria
essa terminação é D. No passado entraria se não tivesse o have. Então, esse é o nosso tempo. Ó. Ele vai empregar o auxiliar. Quem é o auxiliar? Você tem esse auxiliar aqui e tem uma forma uma forma flexionada para a terceira, tá? E entra em ação um verbo. E esse verbo tem que lembrar que ele vai no particípio passado. Esse tempo verbal, ele tem assim uma utilização muito bacana, né? Ele é utilizado para indicar que uma ação iniciada no passado ainda tem vínculo com o presente, ou pelo menos os seus reflexos, né? Ele é utilizado para dizer que uma situação ela acabou de acontecer. Ele também é utilizado para fazer alusão a ações inacabadas, tá? Então, com toda a convicção, pela própria estruturação aí, seria a nossa letra B de bola como resposta correta. Qual é a armadilha aí? É você não lembrar e olhar. Se eu olhar só para o have, eu marcarei a letra D de dado. Se eu olhar só para o verbo com terminação ED, que aí é uma armadilha bem gigantesca, né? Aí eu iria marcar a letra C, né? Eu iria marcar a letra C de chocolate. Mas, olhando as duas, aqui é a estrutura, onde você iria visualizar o primeiro verbo na qualidade de auxiliar e o segundo no particípio, aí você iria se deparar com a letra B de bolacha. Presente perfeito, né? Presente perfeito que tem aí a funcionalidade de indicar que uma determinada ação ou situação, ela começou no passado, chamado de passado indeterminado, e tem os seus reflexos no presente. Bom, agora vocês vão ter uma aula de matemática, é esse meu diretor? Aula de matemática agora com o nosso ilustríssimo, gigante da matemática. Aqui eu me despeço e te espero na semana que vem com muito mais modelo de questões para você aqui, terceira série, canal Educação. Bye!